Olá, iniciando novamente a live sobre contratos empresariais e hoje realmente tá difícil. Acho que é culpa do Mercúrio retrógrado, porque olha, vou te contar. Tá me ouvindo? Gente, é brincadeira. Olha, doutora, a gente vai fazer o seguinte: se for o caso, a gente vai fazer outro dia, vai marcar de novo e começa do zero de novo, porque tá brincando no Instagram hoje. Eu acho que sim, eu tava comentando aqui que eu acho que é culpa do Mercúrio retrógrado, porque Eu tava ouvindo, só que vocês não estavam me ouvindo. Agora vocês estão me. Eu tirei, sim, é eu tudo certo. desliguei o fone, eu desativei o Bluetooth do iPad, desativei tudo aqui pra ver se funcionava e não funciona. Não sei o que aconteceu hoje, não, viu? É, eu acho que deve ser algum bug do Instagram, porque não Mas nunca tinha me acontecido bom, também. na live que eu faço todas as segundas, às 13, aconteceu isso, meu áudio não saía. Aí eu tive que sair e voltar. Eu acho que é alguma coisa que está acontecendo hoje. É, eu acho que sim, que pode ser do. Pode não, é do Instagram, né? Mas Brincadeira. voltando ao assunto, a gente estava falando com relação à proteção do contrato, né, doutora? Então, Você estava como falando da idade, né? Que o pessoal fala que como é que quem pode mais chora menos, né? que mais choramentos? Gostei. E com relação à proteção, então, algumas cláusulas eu penso que são importantes, né? As principais que eu vejo hoje em dia que em alguns contratos não tem, mesmo as principais. Então, eu acho extremamente importante para ter essa proteção, né? E aí também as cláusulas, né? Lógico, cada contrato é um contrato, cada contrato vai estipular aquela relação, né? Então vai ter cláusulas específicas daquela relação. Mas o que, que para a doutora é essencial no contrato? Eu gosto de dizer, tanto lá no escritório, quando eu estou treinando o meu time, quando eu estou mentorando alguns advogados, eu gosto muito da premissa que o contrato conta uma história. Todos os contratos contam uma história, é uma narrativa. Por que essa premissa, para mim, é fundamental? Eu vejo que o mercado jurídico, de uma forma geral, ele é carente de advogados bons em contratos. A gente encontra fácil bons peticionistas, bons pessoal da área de contencioso, mas contratos é uma área deficitária. É uma área que tem poucos advogados bons. Quando eu digo bons, são bons mesmos, capazes de fazer contratos bem amarrados, com poucas brechas. O que que eu gosto de dizer que é uma história, uma narrativa? Porque você tem que entender o que aconteceu naquela relação, do começo ao fim, sem nunca ter ouvido as partes relatar o que aconteceu. Então é uma história. Se possível, se tiver alguma coisa pretérita, como é que você começa um contrato? Com considerandos. Vamos partir do princípio que ele tem um título. Gente, eu vou falar de uma forma bem elementar, mas as pessoas esquecem coisas básicas. Um título. E o título do contrato é o nome do contrato. Quando você se refere a ele durante o contrato em si, no corpo dele, você vai ter que se referir com o mesmo nome. Eu vejo o contrato lá, contrato de compra e venda de imóvel. Aí chega lá embaixo, tá, contrato de compra e venda de bem imóvel. Depois tem contrato de compra e venda. Gente, é o mesmo nome. Eu não vou ser chamada num lugar de Soane, em outro lugar de Joana. É a mesma coisa. Pode parecer um absurdo o que eu tô falando, mas é muito comum. Aí passamos para o que a gente chama de preâmbulo. O que é o preâmbulo? É a qualificação das partes. Gente, as partes têm que ser qualificadas com o máximo de detalhes. Nome completo, nacionalidade, profissão, estado civil, se casado, tem que constar o regime.
de bens. Porque o regime de bens muda tudo na hora de eventual ação judicial para poder fazer valer os seus direitos. Para saber se aquela parte é 100% daquela pessoa ou não. Se ela precisa de uma autorização de um cônjuge ou não. Qual é o RG? O CPF, o órgão expedidor, gente. Porque o RG, por exemplo, no modelo que hoje ainda é a maioria do Brasil, que é o Registro Geral, ele é estadual. Cada estado tem o seu cadastro, diferente do CPF, que é nacional. Quando virar o cadastro único, que vai ser nacional do RG, ok. Mas eu posso ter o mesmo número de RG da Débora, por exemplo, só que o meu é emitido na Bahia e o dela é emitido no Rio Grande do Sul. Olha, o perigo, né? Aí eu tenho que ter lá o meu endereço completo. Tenho que ter as informações com CEP. Se eu sou uma empresa, falando de uma empresa, eu tenho que ter lá quem representa aquela empresa. A qualificação completa. Aí eu penso, ai, quanta frescura. Gente, essas frescuras mudam o jogo. Uhum. Nome, nada contra o exemplo que eu vou dar, tá? É só um exemplo. João dos Santos. Quantos João dos Santos existem no Brasil? Se eu não tiver tudo bem certinho, eu vou poder processar uma pessoa errada. Exato, E exato. temos o preâmbulo bem arrumadinho, a gente vai, porque eu gosto muito de ter considerandos. Os considerandos, para mim, são a base da narrativa. É dizer da onde surgiu aquela relação. Considerando que as partes têm interesse em constituir uma empresa XYZ, considerando que as partes já tiveram uma relação assim assado e decidiram evoluir para um modelo diferente, considerando que as partes tiveram uma premissa X e passaram para a premissa Y, considerando que uma parte é solteira e a outra é casada e por conta disso querem constituir um negócio diferente, ou seja, contem com o máximo de detalhes. Porque quando você pega um contrato com considerandos, você chega no objeto assim, ufa, sei do que eles estão falando. Porque quando Sim. você pega um contrato que vai lá, as partes acima qualificadas decidem assinar o presente documento da seguinte forma: objeto, constitui-se objeto desse contrato, tal, 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 tal. Você sabe, tá, o objeto é a compra e venda desse imóvel. Mas às vezes tem um monte de peculiaridade que não cabe na cláusula, nas cláusulas contratuais, mas que podem fazer total diferença no eventual arrependimento, numa eventual ação judicial, num eventual cancelamento, numa eventual rescisão, no caso de morte, se aquele contrato foi irretratável ou se ele não foi irretratável, se eu tenho um histórico para me embasar, isso ajuda muito, muito, muito. E o detalhe faz toda a diferença, né, doutora? Na hora de uma ação judicial, o detalhe faz toda a diferença no contrato. Exatamente. Então a gente já está ali. Passamos os considerandos. Detalhe o objeto, gente. Se é um objeto, por exemplo, prestação de serviço, o pessoal gosta de falar assim: prestação de serviços jurídicos. Poxa, um advogado não pode só prestar serviço jurídico. Que serviço? Em que área? No direito empresarial é o quê? É assessoria? É consultoria? Vai ter elaboração de peça? Vai ter elaboração de contrato? Tem parecer incluído? Não tem parecer incluído? É. Uhum. Tem reunião, tem horas de consultoria, tem deslocamento. Gente, tem que ter tudo. 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 Sabe aquela coisa assim, ai, pra que eu vou botar essa besteira? Bota. Se você pensou que era besteira, porque ela pode ser importante, bota. No mínimo, vai servir ali para tirar uma dúvida. No máximo, vai evitar um problema. Passamos pelo objeto, que é uma cláusula essencial de qualquer contrato. Aí a gente vai para preço, né, investimento, forma de pagamento, condições de pagamento. Gente, preço exige o valor, que é o investimento, a forma de pagamento e a condição. A forma pode ser dinheiro, né, em espécie, bens móveis, bens imóveis, prestação de serviço. E a condição é à vista, é parcelado, vai ter atualização monetária, vai ter juros, são parcelas fixas. Gente, eu ficaria aqui 3 dias falando sobre tantas coisas que a gente tem dentro de um contrato. Que Sim. normalmente a gente pega, vê o pessoal botando umas coisas bem simples. Gente, isso pode mudar uma situação de simples para um problemão se a pessoa não pagar ou não te entregar o que ela combinou com você de entregar. E
E se não tiver estipulado no contrato, vai conforme a lei. E aí, daqui um pouco, pode ser que não agrade a pessoa, mas né, poderia ser estipulado em contrato. É, é, vou trazer um exemplo que a lei sempre é aplicada no geral, porque muitas vezes não se coloca, mas que nem sempre é a melhor situação. Do tipo de contrato de prestação de serviço. Qual é a regra geral quando você não tem previsão contratual? Que vai ser restituído o valor equivalente, ou vai cobrar uma multa, vai depender do caso, do valor equivalente a 50% das parcelas vincendas, ou do que não foi pago ainda. E aí? Quanto é isso no montante? Dependendo do contexto, vai ser nada ou vai ser muita grana, muito dinheiro. Por isso, Sim. a gente colocar lá um contrato de locação, 3 aluguéis, um exemplo, tá? Ou multa Z. É importante ter previsão de penalidade. Vou só seguir aqui na minha. Eu não está anotado, mas eu vou seguir aqui na minha cabeça. Falando de objeto, de preço, condição de pagamento, forma de pagamento. Temos que ter as responsabilidades, as obrigações das partes. O que, que eu tenho que entregar para você? O que, que eu tenho que fazer para que você consiga entregar para mim? E o que você tem que fazer e o que você tem que fazer para que eu consiga entregar para você. Porque, eventualmente, a gente prevê lá no contrato as obrigações de uma parte, mas a minha obrigação para ser entregue depende de um ato seu. Uhum. E se eu não prevejo isso? Como é que eu exijo? E isso acontece muito na prestação de serviço jurídico, porque para entrar com uma ação eu preciso de documentos, né? Então, se eu não tenho os documentos, como é que eu vou entrar? E aí depois a parte não pode me cobrar que eu não fiz, por exemplo. Acontece muito na cobrança, só botar meu celular para carregar aqui. Foi tantas idas e vindas que ele decidiu ficar cansado. É muito comum na nossa área, né, no jurídico, a gente botar lá prazo para execução, 30 dias. Mas é 30 dias do quê, gente? É, exato. Qual é o marco zero? É da data de assinatura do contrato? Mas se o cliente não mandou o documento, seu 30 dias está correndo? Aí que tá. Então, a vigência e o prazo de entrega, porque são coisas diferentes. O contrato pode ter uma vigência maior, mas o seu prazo de entrega da execução pode ser diferente. Então, tem que ter prazo de vigência, prazo de entrega, prazo de execução. Indicar no contrato, lembra? É uma história. Você não conta uma história. Era uma vez João e Maria que se casaram. Você não conta assim. Você conta a história. João era fulano que fazia tal coisa, Maria fazia outra coisa. Eles foram. Ou seja, você não conta a história da vida de ninguém desse jeito. O contrato é a história da vida de alguém. Pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, envolvendo uma terceira coisa ou uma terceira pessoa. Se porventura der errado, como é que acontece? Rescinde. Se a culpa for minha, a responsabilidade for minha, tem implicações iguais ou diferentes se a culpa ou responsabilidade for da outra parte? Porque tem situações que mudam o jogo. Se eu der causa ou se a outra parte der causa. Se eventualmente acontecer um caso fortuito ou força maior, a pandemia está aí para acabar com os contratos passados, que ninguém nunca previu uma loucura dessa. Mas o caso fortuito força maior, quem tinha em contrato, ficou tipo. Mas ainda assim, os casos fortuitos e forças maiores que existiam até então não eram como um caso de fechar, lockdown. A gente não tinha acesso a nada. Uhum. Os contratos passaram a ter discrepâncias de realidade. Então, a gente tem uma enxurrada de ações judiciais para negociar, renegociar locação, porque não tenho como pagar, não tenho receita, a minha empresa está fechada. Ninguém nunca, pelo menos assim, né? Desde dos séculos passados, que tiveram as grandes, né? Teve a peste negra, tiveram outras grandes epidemias, mas no mundo moderno, no mundo da comunicação, ninguém nunca pensou numa realidade dessa. Hoje, a gente não coloca só a situação de caso fortuito e força maior. Hoje, eu já prevejo nos meus contratos uma situação específica, em casos de pandemias, epidemias que venham a mudar de forma significativa a realidade dos contratos, causando um desequilíbrio entre as partes. Este contrato pode ser revisto independente da vontade do judiciário.
ou da manifestação do judiciário. Por quê? Eu abro espaço para uma negociação mais fácil. Porque, do Sim. contrário, o locador vai dizer, não vou abaixar o preço. Você combinou comigo 5 anos, 10 mil reais, agora você quer pagar 5? Uhum. E contrato de locação é bem, eu acho bem assim específico e complicado, porque tem, bom, daí indo para a área civil, Mas tudo de isso está relacionado a contratos empresariais, porque a sua empresa pode precisar de um contrato de locação. sim, 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 sim. Entende? E aí tem várias, né? Sua empresa pode precisar de um contrato de locação, pode precisar de um contrato de comodato. Eu já tive casos de clientes que um funcionário estava dormindo no quartinho do fundo. Ó, que lindo, maravilha, não é isso? A gente fica tão feliz quando a gente descobre essas coisas. Aí eu falei, vai mudar embora do quartinho? Não vai. Então, qual é o papel do advogado? Usei essa frase um pouquinho antes de entrar na live, conversando com o advogado do escritório. Nosso papel é solucionar o problema, não levar mais problema para o cliente. O problema ele já tem, está instaurado. A gente tem que buscar a solução ou minimizar os problemas. Uhum. Já tá lá, tá dormindo lá. Ele não vai mandar o cara embora, não vai tirar o carinha lá, o funcionário, sei lá, porque tá dormindo no quartinho do fundo. Então você faz o que, gente? Faz um contrato de comodato, deixando o que é o comodato, para quem não sabe, é um empréstimo gratuito. A alocação, o aluguel é um empréstimo oneroso, remunerado. O comodato é um empréstimo gratuito. Então, você faz o contrato de comodato, onde você está cedendo aquele espaço para ele dormir, sem contrapartida. Por quê? Primeiro, ele não pode dizer que você estava obrigando ele a dormir no trabalho. Segundo, ele não pode dizer que aquele espaço era dele, não pode usucapinar, entrar com uso capião. Então, a gente tem várias nuances para poder entender o contexto. Então, quando a gente pensa em contratos empresariais, gente, o mundo empresarial, ele é repleto eu digo assim, que é um feixe de luz, ele vai para todos os lados. Porque ele vai para o civil, ele vai para o imobiliário, ele vai para o trabalhista, que a gente já falou aqui. A gente já falou de marcas e patentes, a gente já falou de contrato social, que é societário. A gente falou de repercussão nos cônjuges, ou seja, está tudo interligado. Então, todos os contratos têm que estar bem amarradinhos. Então, o empresário tem que estar preocupado em, pelo menos, olhar esses itens que a gente falou. O objeto, o investimento, a forma de pagamento, qual é o prazo, qual é a penalidade se ele, porventura, não conseguir cumprir, ou se a outra parte não cumprir o que tiver sido combinado. Então, tudo isso. Disposições gerais, gente. Disposições gerais, eu vejo, às vezes, uma coisa super simples, só foro. LGPD. LGPD, confidencialidade, se eu abrir informações que eu tive acesso, se eu não fiz um documento, porque dependendo da relação, a gente não vai conseguir fazer, né, por fora um documento à parte. Ó, uma pergunta aqui. E quando esses contratos empresariais são entre parentes, precisa de mais critérios ainda, né? Olha, eu entendo que a complexidade é a mesma, Cris. Parente ou não parente? O grande problema é que, às vezes, o parente não quer o contrato. Não, a gente é parente, a gente é primo. Não, tá em casa, tá em família. Aí que mora o perigo. Se a gente deixa frouxo o contrato para evitar um desgaste familiar, e aí sim, lá na frente tem um problema. Porque, infelizmente, o que a gente vê na prática é parente questionando o uso capião de imóvel do parente que morou de graça. É parente dizendo que era sócio quando na verdade não era. É parente questionando a locação. Enfim, tem que estar amarradinho, bem amarradinho. E quando a pessoa assina um contrato, ela leva mais a sério aquela prestação de serviço, aquela compra, aquele objeto do contrato. Isso mesmo. É sempre pensar. Tem um ditado que eu gosto muito. Amigos, amigos, negócios à parte. Exato. Exato. Então, a gente pode estipular que os principais erros, né, que os empresários cometem ao assinar contratos é realmente não fazer essa análise com relação aos requisitos, né, com relação aos elementos essenciais que precisa ter no contrato. Verdade.
Uma coisa que eu até falo para os empresários de uma forma geral, indo para a parte mais do dia a dia do empresário, saindo um pouquinho do jurídico, é até como assinar. Hoje a gente tem as assinaturas digitais. Ponto importante, se vai assinar digitalmente, tem que constar no contrato que vai ser assinado por via eletrônica ou digital, indicando a plataforma para ela ser validada, porque senão ela não vai ter a força de um contrato plenamente válido e eficaz. Isso é um ponto específico. Mas se você vai assinar na mão, né, fisicamente, eu sempre gosto de dizer, assinem de caneta azul, nunca de caneta preta, porque quando você faz uma cópia, você fica na dúvida da veracidade. E um pulo do gato. Escrevam, façam a sua rubrica, assinatura, em cima de alguma parte escrita do contrato. Porque, pulo do gato, porque com esse recorta e cola, você consegue capturar a assinatura de uma página e colocar em outra. Para não haver cópias. E eu descobri recentemente que um cliente meu me ensinou um aplicativo, gente, que ele pega a sua assinatura de um lugar, tira o fundo e cola em outro lugar. Eu nem sabia que isso eu tinha como. Não, não sabia. Eu sabia o básico, que é o que eu fazia na minha assinatura, recortava e colava. Sim. Ele não, ele faz tipo o escaneamento da assinatura sem fundo. Que é como se fosse um PNG, né? Gente, eu fiquei chocada. Chocada quando ele me falou isso. Que ele utiliza isso para a família deles, né? Sim. Aí eu fiquei assim, gente. Eu só me esqueci de perguntar o nome do aplicativo, né? Mas depois eu vou perguntar. Que horror, que horror. Não façam isso. Até para ter questão da boa-fé do contrato, né? Para ser algo honesto. Então, a não ser que tu faça isso e é a tua assinatura, tu vai assinar, né? Mas mesmo assim, Não eles é, podem. não é o melhor modelo. Mas é importante a gente trazer isso, Débora, porque senão as pessoas não entendem o que pode acontecer quando a gente faz uma assinatura de qualquer forma. Quando a gente está lá, quando a gente mesmo utiliza a prática de copiar e colar para não ter que imprimir o documento. Sim, isso acontece bastante. A gente sabe. A gente até faz quando vai fazer um parecer, eventualmente, a gente não cola a assinatura quando não tinha ainda o certificado, quem não tinha o certificado, eventualmente. No passado, quando não era dessa forma, eu fazia isso, quando não era certificado, Sim. quando era tudo físico. Sim. Eu recortava minha assinatura digitalizada e colava. Ah, sim. Eu já sou mais novinha, eu peguei Me chamou de velha, meu Deus. Não se ofenda, pelo amor de Deus. Mas eu realmente eu pego assim a assinatura do certificado, sabe? E faço na hora. Ou assino na mão mesmo e aí faço escaneio, assim, sabe? Porque realmente essa questão de cópia eu também tenho muito medo, né? Então, Por isso surgiu a dica do assinar de caneta azul, porque na hora que você faz uma cópia, você faz uma digitalização, se for preto e branco, já dá para ver a diferença. E se for digital, a digitalização colorida, ela é diferente da própria tinta da caneta, né? E dá para perceber. e colocar por cima também. É uma excelente dica. Há muito tempo atrás eu fiz acho que foi um conteúdo, um post sobre isso, porque são pequenas coisas do dia a dia que podem fazer com que a gente tenha certeza que aquele não foi o contrato assinado por nós. Pô, eu sei que eu sempre assino no lado direito, em cima das 2, 3 últimas linhas. Se alguém mudou aquela folha por algum motivo, pode acontecer, a gente sabe o que acontece, tá lá. Eu sei que aquele não foi o documento que eu assinei. E outra dica importante é colocar a numeração das páginas, né? Sempre. Quando eu pego o documento sem numeração, eu falo, gente, por que as pessoas não botam o número de página, né? Isso faz parte do cartão de visita de quem elabora. Se for um advogado, um contrato bem estruturado, bem amarrado, muda o jogo.
traz Sim. uma segurança, traz uma credibilidade para o advogado, né? Que elabora, profissional que elabora, né? E aí entra a questão da importância de revisar e entender um contrato antes de assinar. Inclusive, chamar um profissional da área, um advogado, para fazer essa revisão, né? Porque assinar só por assinar um contrato que tem importância para a empresa, e todos os contratos têm importância para a empresa, precisa ter uma análise jurídica, né, doutora? Com certeza, ter esse acompanhamento. O ideal, o mundo ideal, que não é o mundo possível para muitas pessoas, seria que todas as empresas tivessem acesso a consultorias de várias áreas. Uma delas, a consultoria jurídica, para estar ali no dia a dia. E eu gosto de fazer, né, meus paralelos, minhas metáforas aqui, como vocês já perceberam, do advogado empresarial com o maestro. Por quê? O advogado empresarial, ele funciona como um maestro numa orquestra. Por quê? Nós temos a visão panorâmica do todo. Vocês viram que a gente falou aqui de várias áreas, de imobiliário, de família, de sucessões, falamos de societário, falamos de reais, né? Enfim, de uma série de áreas. Trabalhista, civil. E aí, quando a gente tem esse olhar, né, do todo, por cima do empresário, e a gente consegue diagnosticar o que está acontecendo em cada área, igual o maestro vai regendo. Ele rege os instrumentos de corda, o instrumento de sopro, o instrumento, né, sei lá, de calo, piano, as vozes. O advogado empresarial, ele está olhando tudo, mas ele não é especialista em tudo. No meu caso, eu sou especialista em quê? Em societário e contratos. Quando vai para essa área, pô, mata no peito e você consegue fazer tudo sozinho. Mas se chegar no trabalhista, eu vou saber o todo, o macro. Mas precisa de alguma coisa específica, eu tenho que convidar o especialista. É igual o maestro vai lá, agora é o sopro, agora são as cordas. Porque se você achar que você vai dar conta de tocar em todas as posições, gente, não vai fazer nada direito, vai fazer tudo meia boca. E vai prejudicar quem está te pagando, que é o cliente. Então, ter esse olhar empresarial para poder acompanhar o cliente, olhar o contrato, ainda que não seja da sua área de especialidade, você consegue direcionar o cliente, dar uma segurança para ele, né? E o que mais as pessoas querem hoje em dia, inclusive os empresários, é resolver problema e ter segurança, né? Então, automaticamente o advogado precisa ter esse alicerce, né? De vários advogados até para ter esse embasamento, né? Correto. Como os empreendedores eles podem negociar termos favoráveis em contratos empresariais no sentido para não prejudicar as relações, assim, eu acho que tendo o principal já o principal assim no contrato e da relação que envolve o contrato já é muito favorável para os empreendedores ou para quem está participando do contrato, que são as partes. Mas isso vai muito, doutora, do pré-contrato, né? De como as partes negociam entre si. São os combinados, né, doutora? O combinado, como é que você quer construir aquilo? Coloca as cartas na mesa, jogue limpo, seja transparente, tenha para o outro o mesmo respeito e lealdade que você gostaria que tivesse, que ele tenha, né? Não só que tivesse, que ele tenha consigo e contigo. Porque o que a gente vê, muitas vezes as relações não dão certo, não porque elas são negociações ruins, mas porque alguém quer levar vantagem sobre a outra parte. Quando a gente trabalha num patamar de igualdade, de lealdade, a tendência é que o negócio funcione e que ele perdure por muito tempo. E se erros acontecerem, que eles podem acontecer, porque quem lidera a empresa são empresários, são pessoas, pessoas erram. Mas elas têm a hombridade, a lealdade, a dignidade de falar, poxa, cometi esse erro, como é que a gente pode resolver? Se a gente não fala de forma transparente, a tendência é a gente prejudicar o nosso parceiro, porque não existe parte ex-adversa, parte adversária, exceto no judiciário, gente. Numa relação comercial, nós estamos todos do mesmo lado. Eu porque eu quero vender, você porque quer comprar, eu quero receber o dinheiro, você quer receber o bem. Então, estamos todos do mesmo lado. Então, a melhor construção para mim é aquela que vem baseada
na transparência, num negócio vantajoso para todas as partes. E eu me lembro, doutora, que a doutora comentou na aula que eu assisti do curso do ADV Class, que a gente precisa olhar para ambos os lados, né? Olhar sempre um contrato que favorece demais uma parte, a gente precisa desconfiar. E eu acho isso extremamente ético, sabe? Porque a gente vê contratos que só beneficiam a empresa, uma parte, e aí por isso que é importante o advogado entrar nessa assessoria, analisar esse contrato, para que se verifique os pontos positivos, negativos e naquilo que o empreendedor está deixando de ganhar ou deixando direitos na mesa, e até conferir, né, a questão da legislação, regulamentação que rege o contrato. Verdade. A gente precisa ter esse olhar do todo, olhar de parcimônia. Um contrato que só tem multa para um lado, gente, tem uma coisa errada, né? E até porque ele pode ser considerado abusivo, né? Na verdade, ele é abusivo, mas muitas vezes quem está recebendo aquele contrato não tem conhecimento suficiente para entender. Quando a gente fala de consumidor, de trabalhista, a situação da hipossuficiência é mais gritante. Ela é protegida por um código, né? No caso, tanto a CLT quanto o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Mas quando a gente fala de relações cíveis, muitas vezes a gente pressupõe que as partes estão em igualdade de condições. E muitas vezes não estão. Às vezes é uma super empresa com empresa pequititica. Existe aí, pode não existir hipossuficiência na essência do ser humano, mas existe uma diferença de conhecimento. Existe uma diferença de você estar embasado, protegido por um corpo jurídico de uma grande empresa, e você lá, empresário, sozinho, que vai fazer a manutenção do ar-condicionado. Então, a gente olhar com um olhar diferenciado, olhar com quem quer construir. É o verdadeiro ganha-ganha, né? O trade-off, todo mundo ganha. Exato. O negócio que todo mundo ganha é melhor, né? Sim, sim, e essa frase ficou muito marcada assim em mim, e tanto é que eu não me esqueço hoje, porque eu acho justo, eu acho honesto, sabe? E eu acho que é dessa forma que a gente precisa trabalhar. Doutora, só para finalizar, elencando tópicos, o que o empreendedor, lógico, a gente já falou isso durante a live, mas elencando numa maneira de tópicos rapidão, assim. O que o empreendedor, ele recebe o contrato, digamos assim. E aí, quais são os pontos positivos e negativos do contrato que ele precisa olhar, assim, logo de cara, assim, daqui um pouco de ter uma assessoria jurídica ou de ter um advogado ali do lado. Os pontos de atenção. Conferir detalhadamente os dados pessoais de todos os envolvidos. Olhar, de fato, o objeto. O que é o objeto? O que está sendo negociado, se está descrevendo direitinho. Preço e forma de pagamento, condição. É aquilo que você negociou, aquele valor mesmo, são parcelas fixas ou são parcelas variáveis, vão ser atualizadas com o tempo, não vão ser. Multa por inadimplemento e por atraso. Eu tenho uma multa por eu descumprir o contrato e tenho uma multa por atrasar, que não necessariamente é a mesma coisa, são duas multas. Eventualmente, essa multa por descumprimento é chamada de cláusula penal, é um nome lindo para quem é advogado. Quem não é advogado não entende o que é cláusula penal. É multa por descumprimento. Diferente da multa por atraso, que a multa por atraso ou mora vai vir juros, multa e correção monetária. Qual é o índice? Olha o índice, gente, porque às vezes vem uns índices surreais, vem multas surreais. Volta lá a previsão. Se pode ter renovação automática, é um ponto que eu sempre chamo a atenção, porque eventualmente isso pode gerar uma repercussão ruim para aquele empreendedor, para aquela empresa. Quais são os casos de rescisão automática? Ou não tem rescisão automática? Como é que eu tenho que proceder se eu não quiser continuar com aquele negócio? Foro, ou seja, qual é o local, comarca competente para dirimir, ou seja, para resolver problemas advindos desse contrato. Ou seja, é no local da prestação de serviço, é no local da sede de uma das partes, é num terceiro local. Por quê? É muito comum as empresas grandes colocar o foro onde elas estão situadas. E muitas vezes
a prestação do serviço é no lugar do pequeno. E você pode prever que o foro é da execução do serviço. Mas se a gente não tem essa atenção, vai ficar lá para o grande e ele vai ficar na vantagem. Outros pontos importantes que eu acho que tem que ter são as obrigações, as responsabilidades. Cláusula de LGPD para quem bota dados na mesa e confidencialidade. Acredito eu que essa estrutura. Inclusive, ano passado a gente fez um workshop, a gente vai repetir até esse ano, porque as pessoas pediram, falando exatamente sobre como montar um contrato. Falando de cláusula por cláusula, trazendo exemplos de cláusulas, justamente porque a gente percebe da deficiência dos advogados em montar bons contratos. Fazemos contratos, mas muitas vezes eles não são contratos seguros, são contratos capengas, né? Então, a gente passou aí uma manhã inteira de sábado, foram 4 horas destinadas a montar contratos em geral, né? Então, apenas a doutora não está aqui na Bahia, porque dia 27 a gente vai ter um evento muito legal, que vai ser uma imersão para advogados, e quem participar do evento vai ter acesso a esse workshop que está gravado e dos próximos também, porque como a doutora me convidou para falar disso, justamente por a gente saber que é uma debilidade, né? É uma deficiência que nós advogados temos. Sim. E assim, eu percebo por mim, eu tô toda hora estudando e eu percebo que eu preciso estudar mais, porque parece que cada vez mais o mundo ele vai mudando, vai alterando, as relações vão crescendo, vão mudando. Então, automaticamente a gente precisa acompanhar e isso reflete nos contratos. Então, é extremamente precioso e extremamente legal, assim, muito, muito importante ter workshops, ter cursos com relação a isso, inclusive para profissionais que são especialistas, como a doutora Suane, que realmente, bom, o que a doutora ensinou hoje aqui, só nessa live, já dá para ter vários contratos. Meu Deus, dá para fechar vários contratos. Eu mesma aprendi muito nessa live e gostaria muito de te agradecer pela presença novamente. Sigam a doutora no Instagram, vão lá, fuçem no Instagram dela, ela deve ter os links ali na bio, né, com relação aos cursos e workshops, enfim, que a doutora faz, e realmente super indico, assim, e realmente, assim, quem participou dessa live, lógico, teve Tivemos os imprevistos. intercorrências, mas a gente faz outra, repete tudo para ficar toda gravada, porque essa ficou picotada, né? Mas realmente teve ensinamentos preciosos que eu, como advogada, tive, então, com certeza quem é empresário teve, porque realmente são situações que a gente não percebe, mas no nosso dia a dia fazem muita diferença. É verdade. Eu que agradeço o convite, Débora. Foi um prazer. Você é uma querida. Estou muito feliz de a gente estar aqui, Bahia e Rio Grande do Sul, não falei, né? Rio Grande do Sul. Depois que eu falei, será que eu estou confundindo com Santa Catarina? Porque eu falo tanto com o pessoal lá de Santa Catarina. Sim. E tenho um carinho enorme, para quem sabe, eu morei 8 anos em Santa Catarina, então eu adoro o pessoal do Sul. Meu sogro era gaúcho, meu marido e minha filha são catarinenses. Então, assim, é um prazer, é uma honra a gente poder compartilhar. Faz parte do que eu acredito, faz parte do meu propósito, difundir o conhecimento da advocacia, porque demoramos, às vezes, de entender que não é só sobre angariar clientes, angariar dinheiro, é sobre compartilhar. E a gente ainda tem um mundo, né, dentro da advocacia, onde os advogados eles são mais resistentes a compartilhar o conteúdo, a cereja do bolo, do tipo, eu vou ensinar até aqui, daqui para cima eu não vou porque ela vai ser minha concorrente. Gente, não tem concorrência, sabe por quê? Na hora que eu tô aqui e outro tá aqui, que eu ensino para ele chegar aqui, naturalmente eu já subi também, porque eu aprendi coisas novas. Eu tenho mais experiência em uma coisa, Débora tem mais experiência em outra. Inclusive, acabei de me recordar que a gente tem amanhã para falar contigo, viu, doutora? Ao vivo aqui. Em caso de propriedade intelectual, de direitos autorais. Porque a gente tem que compartilhar, porque quanto mais a gente transborda, mais o nosso pote está cheio. Lógico, e a gente consegue se ajudar e dar segurança para o cliente, né? Eu não gosto de ser aquela advogada que vê, não, eu sei tudo, eu faço tudo, porque isso não existe.
E a gente sabe que a gente tem a nossa área de especialização, que é aquilo que a gente se debruça e estuda, né? Que é o nosso dever. Mas os demais não tem como. O direito é como A gente tem uma noção das coisas, assim. o direito, como dizem, é um leque, né? De oportunidade. É isso mesmo. Automaticamente a gente não sabe de tudo, não entende de tudo, e a gente precisa ser humilde e admitir isso, né? E contatar da ajuda de outros profissionais de outras áreas para fazer uma coisa, um contrato, um processo bem feito. Então, graças a Deus, amém, que a doutora passe esse conteúdo para nós. E você compartilhe cada vez mais sobre propriedade intelectual, porque a gente também quer aprender, viu? Sim, sim, sim. Tu sabe que várias pessoas também comentam isso e eu gosto muito de receber até feedbacks. Ai, eu já recebi feedbacks aqui com relação. Até tinha uma menina que estava assistindo que ela foi fazer a prova da ordem e nunca tinha caído propriedade intelectual. E caiu, e ela se lembrou de responder a pergunta graças ao conteúdo que eu posto. Então, esse tipo de comentário como tu comentasse, né, doutora, engrandecem a gente, elevam a gente, porque é uma gratidão e é um conhecimento que a gente passa de coração, né? Então, realmente, muito, muito obrigada pela tua presença, pelos teus ensinamentos. Eu vou deixar essa live salva, porém, a gente conversa para marcar outra live que seja contínua. Que o Mercúrio não esteja retrógrado, né? Isso! Eu vim para casa, porque Salvador hoje teve um dilúvio, para você ter noção, na porta do meu condomínio chegou a 1,20 m mais ou menos de água. Tava chegando no vidro dos carros, a cidade parou, caiu coisa, faltou luz, foi um auê na hora do almoço. Pra você ter noção, meus vizinhos, minha filha não veio para casa, meu marido levou ela para o trabalho, porque ele não conseguiu entrar no condomínio, pra você ter noção. Nossa, Aí eu falei, vou para casa cedo para não correr o risco de cair a internet do escritório, ter qualquer problema. Vim para casa. E assim tivemos alguns perrengues, né? Como dizemos aqui no Nordeste. Mas deu tudo certo. A gente faz. A gente pode fazer algo tipo bem específico, falando de contratos bem detalhados, falando de modelagem, alguma coisa, para poder entregar mais. Porque, de fato, eu ouvi de uma mentora. Tudo bem? Eu ouvi de uma mentora, Lília Marins, que eu fiz mentoria ano passado, uma coisa que foi bem importante. A gente só transborda do que a gente está cheio. Se a gente está cheio de coisas boas, a gente transborda as coisas boas. Se a gente está com coisas ruins, a gente vai transbordar coisas ruins. Se nós temos conteúdos técnicos, cada um na sua especialidade, nós vamos transbordar isso, né? É importante. A dona do quarto chegou aqui para tomar posse. Já estamos finalizando. Não tem não. Assim, como eu falei, eu gosto do que eu faço, eu tenho paixão por essa área empresarial, gosto de contratos. Então, falar sobre isso para mim, 1 hora, meia hora, 1 hora, 2 horas, é sempre muito gratificante, porque eu queria que alguém tivesse me ensinado lá atrás, sabe, Débora? E muita coisa eu tive que aprender na base da dor, porque fiz errado, cobrei errado. Hoje, na hora do almoço, a gente fez uma live sobre precificação e eu falei sobre isso. Quantas vezes eu cobrei errado? Porque ninguém me ensinou como é que faz a conta. E eu acho que é um dos erros mais comuns dos advogados. Eu falo Ela da pra prova. OAB, abre a tabela lá e fala, ai, aqui a OAB diz que é 2.000, vou cobrar 2.000. E depois a gente se quebra, né? É a base, a OAB, né? Mas a gente precisa saber como cobrar, quanto custa a nossa hora. É um mix, né? Ensinei, ó, falei sobre isso na live, tá até salva, quem não assistiu, falei sobre isso na live. Instagram da doutora. E é isso, a gente vai ensinando. Eu criei uma planilha com a ajuda do meu financeiro, porque não é minha especialidade montar a planilha, mas eu disse o que eu queria e a gente montou uma planilha onde a gente consegue gerar e garantir a lucratividade. Por exemplo, a gente pensa, entrando aqui em outras coisas aqui na nossa conversa, mas a gente pensa, eu tenho uma coisa que custa R$100, preço de custo. Eu quero uma lucratividade de 30%. Aí a gente pensa que vai cobrar quanto por esse produto? R$100, 30%, você vai cobrar quanto? 130. Isso. Não é. Se eu cobrar 130, eu não tenho 30% de lucro. E a gente não
sabe fazer isso. Eu também não sabia. Não tô aqui falando que eu sou a mestra, não. Eu errei um monte de vezes. Sim. E aí, quando eu consegui entender o que eu fazia de errado, ela me ajudou a montar, onde a gente levanta todas as informações, preenche a planilha e consegue chegar. Então, na mentoria, por exemplo, hoje eu entrego para os meus mentorados essa planilha. Como na aula eu entreguei para a Vivian, você assistiu a aula de modelo de negócio? Eu acho que sim, que foi essa aula que eu assisti. Ou de conta. Ah, enfim. Eu dei 2 aulas já para a Sim. Vivian no ADV. Uhum. Mas esse ano, recente, a gente deu de modelo de negócio, onde eu levei de presente, né, para os alunos da Vivian, uma outra planilha que a gente montou, onde a gente consegue estruturar a divisão das receitas no escritório por cada área. Você coloca lá quanto você fatura, qual é a sua alíquota, quanto você gasta em cada coisa, ele já joga tudo e vai dizer lá. Por quê? Porque a gente não aprende a fazer isso, não é nossa especialidade. Então, se alguém traz um modelo fácil e ensina como usar, qual é a chance da gente ganhar mais dinheiro num curto espaço de tempo? Não precisar esperar os 18 anos que eu esperei passar para chegar até aqui. Em 5 anos você ter resultados muito melhores. Então, Sim. é o movimento, né? Acho que eu brinco que o que a gente está fazendo aqui hoje não é mais um evento, é um movimento. É um movimento de levar grandeza para a advocacia. E a gente sempre leva, né? Leva algo de positivo, tanto quem está ensinando quanto quem aprende, né? Sempre tem, uma hora ou outra, tem um retorno positivo. Isso eu acredito, sabe? Mas, Muito então, vamos obrigada mais uma vez, Débora. Foi um dar. prazer. O que você precisar, você, seus alunos, seus seguidores, pode contar comigo que eu tô aqui. Tô na Bahia, mas agora online a gente se fala a qualquer momento e de qualquer lugar. Sim, muito colocado. Muito, muito obrigada, doutora. Obrigada a todos que assistiram essa live. A gente pede desculpas pelas intercorrências, mas realmente foi do aplicativo. E a gente vai fazer outra live, vai combinar para fazer outra live aqui para vocês, para trazer mais com relação a isso. Um beijo e Um beijo. Obrigada. Até a próxima, doutora. Tchau, gente. Obrigada por ficarem aqui conosco até as 9. até. Tchau, tchau.